Agora eu vou começar a falar uma coisa importante, que para alguns é mais fácil, tá? Mas nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, eu vou aprofundar e vou puxar isso principalmente para a parte de design, tá? Todo arquivo, ele tem um nome. Eu peguei um exemplo aqui. Meu nome é Dimitri, né? Exemplo. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de arquivo de imagem, tá? Então, pensem como se fosse o nome do arquivo da imagem. Além do nome do arquivo, tem também um sobrenome. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo do meu nome, né? Meu sobrenome é Camargo Martins. Quando a gente tem uma imagem, então ela tem um nome, por exemplo, o nome ali é imagem.jpg, tá? Então, o nome é imagem, nome do arquivo. E o sobrenome, que a gente chama, é a extensão do arquivo. A extensão, por exemplo, aqui é um JPG, tá? E daí eu vou falar de outras extensões além desse JPG, tá? O JPG é um exemplo mais conhecido, tá? Então vou falar uma extensão de cada vez para não confundir, tá? Vou pedir, ô Igor, tenta não atropelar ali para não confundir ninguém, tá? Senão pode confundir com o que eu estou falando, tá? Então a extensão do arquivo, Ué. Eu só tava falando ali, ele falou um exemplo, .psd e .html, sendo que um é para tranquilo, Photoshop. beleza? Tranquilo, beleza? Só cuida para não confundir, que senão alguém pode ouvir o que eu estou falando, ler o que tu está falando e pode trocar tudo, tá? Saquei de buenas. A extensão do arquivo, ela direciona o sistema operacional. Então, por exemplo, está no Windows, está no Linux, está em algum sistema operacional. Esse sistema operacional, ele vai ler o sobrenome, vai ler a extensão do arquivo, e por causa daquela extensão, ele vai direcionar para abrir um determinado programa, em um aplicativo, tá? Então, vou dar um exemplo. Tem vários aplicativos, tem várias extensões, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um arquivo que é .cdr, tá? Ele abre no aplicativo CorelDRAW, tá? Peguei um exemplo, tá? Alguns exemplos de tipos e extensões de arquivo mais utilizados para aquilo que a gente vai estudar. Eu coloquei aqui alguns principais. Tem o .jpg, tem o .png, que é muito utilizado, né? Tem o .bmp, que eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? .pdf, .ai, .cdr, .psd, .gif, .ppt, .pptx, .exe e .zip, dentre outros. Agora eu vou falar um pouquinho de cada tipo de arquivo, tá? Então eu vou trazer para vocês o ícone que normalmente abre no Windows, né? Normalmente vai ter um ícone e eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Pessoal, só cuidem para não se confundir ali no chat, tá? Então esperem um pouquinho. Vamos lá. O arquivo JPG ou JPEG, tá? É um dos arquivos mais utilizados do mundo, tá? O formato de arquivo. São arquivos de imagem, bitmap, tá? Muito utilizados em fotografias e imagens. Então, por exemplo, quando a gente tira uma foto com o celular, quando a gente tira uma foto com uma câmera profissional ou não profissional, normalmente ele vai salvar em JPG, tá? Então, aquela imagem que a gente salva, ela é um JPEG, tá? Normalmente abre essa imagem em algum programa, por exemplo, de fotos do Windows ou em outro aplicativo de imagem. Por exemplo, o Photoshop, que a gente comentou. Normalmente tem fundo branco ou opaco, né? Arquivo de imagem comprimido, ou seja, um arquivo menor. O tamanho do arquivo ele é um pouco menor, tá? Por isso que a gente chama de arquivo comprimido. Ele é feito para espalhar, para passar bastante, ou para não carregar tanto a internet ou o computador. Existem também os arquivos .png. O arquivo .png, ele é muito comum e a gente nem sabe que existe, né? Então, o arquivo PNG, ele é arquivo de imagem, também bitmap, né, como o JPG. Ele é muito utilizado, por exemplo, para jogos. Então, às vezes você está jogando joguinhos, né? Nem sabe, mas aquele joguinho às vezes é vários PNGs, tá? Ou pode ser outros formatos, tá? E é muito comum para ícones, para web. Então, por exemplo, um site, normalmente o site, o cabeçalho do site é um PNG. Um íconezinho de um site, ele é um PNG. De repente, o próprio mouse, quando você passa o mouse, aqui eu estou mexendo com o mouse no computador, né? É uma imagem de uma setinha. Aquela setinha é um PNG.
alguém perguntou ali, qual que é o mais leve, o Igor? PNG ou JPG? O PNG, tá? É uma boa pergunta, Igor. O PNG, normalmente, ele é um arquivo que aceita canal alfa. Canal alfa quer dizer que ele aceita transparente. Isso mesmo, Richard. Ó, o Richard já conhece. Então, os arquivos PNG, eles aceitam transparência. O canal alfa que a gente fala é algum canal com transparência, tá? Então, exemplo, tem um fundo transparente do personagem, ou a setinha, ela é branquinha, mas tem um fundo transparente, né? Já o JPG não aceita canal de transparência, tá? Então, normalmente, o PNG, ele abre em programas, por exemplo, do Windows ou em outro aplicativo. Normalmente, os arquivos PNG, eles têm fundo transparente, mas isso não é uma regra, tá? Por quê? Pode ter um arquivo PNG com fundo branco, tá? É muito comum, tá? E daí, no passado, o arquivo PNG, ele era do aplicativo Fireworks, tá? O aplicativo Fireworks, ele era da Macromedia, tá? Lembrem que cada sobrenome, cada extensão do arquivo é de um aplicativo. Então, aquele aplicativo, aquela empresa daquele aplicativo, ela tem, digamos, como se fosse domínio sobre aquela extensão. Ela ganha royalties, como se fosse, né, de patente, assim, como se fosse daquele arquivo. Por isso que abre naquele aplicativo, tá? É assim que eles ganham dinheiro. Além de outras formas, né? A Macromedia, lembrando, ela foi comprada pela Adobe, tá? Então, hoje, a própria Adobe, ela matou o programa que é o Adobe Fireworks, que era utilizado como imagem bitmap para a web, tá? Então, hoje, na Adobe, ela tem o Adobe Photoshop, que foi o que substituiu o Fireworks, tá? Então, normalmente, arquivos .png, ele pode abrir em vários aplicativos, mas o que seria, digamos, a patente deles, né, é para abrir justamente no Fireworks ou no Photoshop, tá? O arquivo, então, PNG, ele é muito utilizado para você fazer, por exemplo, um jogo, né? Então, quando você faz um jogo, ele normalmente trabalha com PNG, tá? Normalmente, quando a gente tem um ícone, alguma coisa que é transparente, né? Vou fazer um exemplo que eu fiz um papelzinho aqui, ó. Então, ele tem uma leve transparência. Então, eu posso ver através dele, né? Então, é assim que acontece. Da mesma forma que é utilizado isso para jogos, é utilizado isso também para a internet, para a web, tá? Então, grande parte, para não dizer quase tudo que é feito para site, ele é feito em PNG, tá? Então, praticamente quase tudo que é feito para web é em PNG. Tá claro isso para todo mundo? Quem acha que tá claro, coloca sim ali no chat, gente. O professor, esse PNG é aquele. Às vezes também aparece aquelas imagens, tipo, tem uma imagem, por exemplo, de um pão, e atrás tem um fundo de quadrados pequenos, cinzas e brancos, né? Isso, até eu vou colocar aqui para o pessoal ver, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou colocar aqui, ó, um exemplo de PNG com essa serrilha, esse quadriculado que eu não vi quem comentou, desculpa, eu não vi o nome. Quem que falou, gente? Eu não vi. Oi, sou eu. João? Aham, Tudo bem, João? Eu tranquilo. vou mostrar uma imagem aqui, ó, para vocês entenderem o que o João falou, tá? Que é mais fácil a gente entender vendo. Quando a gente tem uma imagem transparente, tá? Para a gente saber que é uma transparência, para não parecer que é um fundo branco, ela normalmente vai aparecer com esses quadradinhos, assim, como se fosse uma tabela de xadrez cinza e branco, tá? Ô, Mas professor, nem mas toda isso também é imagem. só quando clica na imagem, né? Porque, por exemplo, aquela ali de baixo, estrela fundo PNG, ela não tá realmente transparente, né? Qual? Aquela estrela. Não, pera. Essa daí mesmo, não tá fundo Então, eu vou transparente. aproveitar a pegadinha, tá? Que o Igor comentou, é bem importante, tá? Às vezes a gente acha que a imagem ela tá com fundo transparente, daí a gente vai lá e salva, né? Então, o cara vai lá e salva a imagem. Daí tu vai abrir e não tá com fundo transparente. Dá um Então, ódio. isso é uma pegadinha, tá?
Então, é importante também sempre abrir a imagem para ver se ela realmente está transparente. Pode até estar o nome do arquivo transparente, mas tu abre e ela está com fundo branco, né? Então, exemplo, essa aqui, ó, ela apareceria assim, ó. Então, quando ela tem realmente o fundo transparente, você vai ver transparência no aplicativo. Por exemplo, no Photoshop, no aplicativo que você vai abrir a imagem, tá? Então, é importante vocês, não só, exemplo, eu estou aqui no Google, daí eu coloquei ali, ó, imagens.png. Digamos que esse Papai Noel aqui está com quadriculadinho. Mas aqui no Google, ele pode estar me mostrando uma imagem que tem o quadradinho. Chega lá no Photoshop, quando eu abro no Photoshop, é que eu vou realmente saber se ela está transparente, tá? Ô, professor, Claro, isso é depois tudo. testa esse site ali que eu mandei no chat, com alguma imagem que tu queira tirar o fundo. Esse site é Ah, tá, muito bom. isso é legal. Quem quiser depois remover algum background, tá? Até tá .bg ali, né? Eu tenho o site remove.bg, ele remove o background, tá? E lembrem que isso a gente também faz no Photoshop, tá? Eu vou depois mostrar para vocês como a gente faz isso, tá? Então, na sequência, eu tenho também a imagem BMP, tá? Então, arquivos BMP, eles são arquivos bitmap. Como o primeiro, acho que arquivo bitmap foi criado, ele salvou esse arquivo que é extensão.bmp. O primeiro aplicativo de bitmap ou de BMP foi o próprio Paintbrush, tá, do Windows. Então, o aplicativo que abre, normalmente o BMP é o Paintbrush do Windows. Mas lembrem que BMP pode abrir em qualquer aplicativo de vídeo ou de edição de imagens, como o Photoshop, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu falei um pouquinho do Paintbrush. O BMP, ele é como se fosse um JPG, tá? Que ele fica com fundo branco, normalmente, ele não tem transparência, tá? E o BMP, normalmente, é um arquivo mais pesado. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um desenho que está em PNG, ele tem 10K. Daí tem aquele desenho em JPG, tá? Com 5K de tamanho, né? Daí você tem o mesmo desenho em BMP, daí tem 1 mega, né? BMP, então, é um arquivo muito pouco utilizado por causa do tamanho, ele fica muito pesado, tá? Porque não tem compressão, tá? Agora eu vou trazer para vocês o arquivo .pdf, tá? O arquivo PDF é um dos mais utilizados quando a gente quer, por exemplo, salvar uma logomarca, quando a gente quer salvar uma arte para mandar para a gráfica, ou, por exemplo, quando a gente quer salvar um livro, ou, exemplo, eu quero mandar um livro para a gráfica, ou mandar um livro para alguém, né? Quando a gente baixa livro, o arquivo do livro normalmente é um .pdf, tá? O arquivo, então, PDF, ele abre no Adobe Reader, que é da Adobe, né? O Reader é o leitor, tá? E existe também o Adobe Acrobat Writer, que você consegue editar PDFs, tá? Então, o Adobe Reader, ele é o leitor. Então, quase todo computador, quando a gente instala o Windows ou Linux ou outro, né, a gente já instala algum leitor de PDF. Até no celular, quando a gente instala o celular, a gente já coloca um leitor de PDF. Então, normalmente livros, material didático é em PDF. Então, ele aceita elementos em vetor, tá? O PDF, então ele aceita vetorial dentro dele, e ele também aceita elementos em bitmap, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma imagem que é .pdf, ele pode ter um ícone que é vetor e pode ter junto na mesma imagem um outro objeto, uma foto, que é bitmap, tá? Por isso que ele é o mais utilizado. E o arquivo PDF é um arquivo fechado. Normalmente é utilizado para a gente enviar um arquivo para a gráfica ou mandar um livro para alguém, né, de um jeito que é leve. Imagine se eu tivesse que salvar um livro de 500 páginas e cada página fosse um JPEG. Ia ficar muito pesado. Então, eles inventaram esse arquivo que ele tem vetores, por exemplo, o texto às vezes é vetor, o cabeçalho é vetor, daí só o que é bitmap aparece. Daí o arquivo fica bem leve. O Igor perguntou uma coisa ali, dá de fazer no Photoshop, só que dá bem mais trampo, dá sim. E daí, deixa eu ver, resetei o PC, Excel e PowerPoint. Isso aí tu pode instalar depois, tá, Igor? Dá Ou de se quiser, instalar, tá? não exatamente. Uma dica geral, tá? Hoje em dia tem o Google Docs, tá?
o Google Apresentações e Não, o sim, eu Google posso abrir. Planilhas. E daí tu não precisa... Só que já é pelo Google, daí já dá uma facilitada também. Beleza? Então tá. Eu vi aqui que o meu computador tá caindo, tá, gente? Então de vez em quando aparece que eu tô caindo, mas eu tô com o celular também, tá? Então é bom que se cai um, eu tô nos dois, daí não cai os dois, né? Então eu tô cuidando justamente para não cair, tá? Na sequência, eu estava falando para vocês do PDF. Agora eu vou falar de um outro arquivo, tá? Que é o Illustrator, tá? É um arquivo do Illustrator. Tá aparecendo para vocês o ícone do Illustrator? Alguém me responde no chat aí. Tá. Beleza. Então, o arquivo do Illustrator, tá? Do aplicativo que é Illustrator, ele se chama .ai, tá? Então, normalmente são arquivos de imagem, é por isso que eles colocaram AI, que é a abreviação de Adobe Illustrator. Eles foram espertos nesse ponto. Eles colocam exatamente o nome do aplicativo, só que abreviado. Então, fica .ai, né? E daí é um arquivo de imagem vetorial, muito utilizado para desenhos. Então, é um arquivo editável, que normalmente a gente abre no Illustrator. Da mesma forma que a gente trabalha no Illustrator, a gente trabalha no Corel. Só que o arquivo do Corel, ele é .cdr, tá? Então, o arquivo do Corel, ele é um arquivo vetorial também, mas ele é um arquivo CDR. Já quando é do Corel, é muito utilizado para propagandas, para adesivo, logomarca, tá? Então, o arquivo, ele abre, normalmente é um arquivo editável, e ele é editável no CorelDRAW. E da mesma forma, o arquivo do Illustrator, ele é editável no Illustrator, tá? É claro que alguns arquivos, às vezes, abrem mais de um aplicativo, tá? Isso é legal também de a gente saber. E daí, outro arquivo que a gente vai ver, vai estudar e vai trabalhar bastante com ele, é o arquivo .psd, tá? O arquivo PSD, ele é um arquivo do Photoshop. Então, até o nome da extensão já é PS, né? Que é Photoshop. A abreviação a palavra Photoshop com PHIS, né? Então, o arquivo do Photoshop, ele é uma imagem bitmap, muito utilizado com desenhos e fotos. Normalmente abre no Adobe Photoshop e o .psd, ele é um arquivo editável. Da mesma forma, agora eu vou pedir atenção para todo mundo. Da mesma forma que o PNG, tá? Aceita transparência, o arquivo PSD, ele aceita também transparência, então é um arquivo mais pesado, tá? Então ele pode ter transparência e ele pode ter múltiplas camadas. Então, dentro do Photoshop, a gente pode ter várias camadas. Em vez de ter só uma imagem, pode ter imagens empilhadas, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais. É como se fosse uma pilha de folhas, assim, né? Então, tem uma folha sobre a outra. É como se fosse várias imagens dentro do mesmo arquivo, em vez de uma só. Então, a gente chama isso de camadas, tá? Então, o arquivo PSD ele é mais pesado. É muito utilizado para desenho, para capa de livro, ou para materiais com maior qualidade, tá? O próximo arquivo que eu vou falar para vocês é o .gif. O .gif, eles são arquivos de animação, tá? Só que animação bitmap. Então, por exemplo, quando a gente acessa uma animaçãozinha, né? Vou dar um exemplo aqui. Direto no computador, ou a gente baixa de algum site, aquela animaçãozinha curta, pequenininha que a gente salva, às vezes pode ser um botãozinho que pisca, alguma coisa, ela é um GIF. A gente até às vezes chama um GIFzinho, um GIF, né? O GIF é uma animação .gif, tá? É muito utilizada, então, para ícones em sites, também em jogos. Então, por exemplo, você está jogando um jogo, às vezes tem uma estrelinha piscando, aquilo ali o que que é? Uma imagem GIF que fica piscando, né? E o bonequinho, às vezes o bonequinho ele é vários PNGs ou um GIF se mexendo, tá? Normalmente abre o formato GIF no Photoshop, tá? É um arquivo também comprimido, então ele é comprimido, ele é menor, tá? Por isso que ele é muito utilizado como JPG. Só que o GIF ele aceita canal alfa,
Ele é transparente também como PNG. Só que o que acontece? O GIF, ele perde um pouquinho a qualidade. Ele foi feito no início para criar ícones, tá? Ícones bem pequenininhos. Então, por causa disso, o GIF ele é um pouco mais leve, por causa da internet, né? Só que ele às vezes perde um pouquinho a qualidade, tá? Agora eu vou trazer outro formato que, de repente, muitos já usaram, né? Que é o ponto .ppt e PPTX. O PPT e PPTX é arquivo de slides, que daí no início ele foi criado para o PowerPoint da Microsoft e hoje também é utilizado pelo Google Apresentações do Windows e também do Google, né? Então, normalmente abre no PowerPoint, que é da Microsoft, ou no Google Apresentações, que é da Google, tá? Ele é um arquivo editável, por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um PowerPoint, né? Com múltiplas páginas, então a gente chama de slides, né? Uma dica que ninguém, ou muitos não sabem, o arquivo com a extensão .ppt, ele abre direto o slide. Então, se você abrir um arquivo PPT, ele já abre direto. A apresentação já aparece, direto no Windows. E um arquivo que ele está com a extensão PPTX, ele não abre direto, ele abre no editor. Então, ou ele vai abrir no PowerPoint ou no Google Apresentações, depende do computador, tá? Então, por exemplo, quando você quer mandar um PowerPoint para alguém, se quiser, você já altera o sobrenome, já altera a extensão para a pessoa abrir direto, para não ter que ter o PowerPoint. Então, você vai lá, muda o nome do arquivo e deixa só PPT. Ele já abre direto, tá? Isso é uma dica que poucos fazem. Como eu trabalho com aula, né, a gente faz isso bastante, então a gente sabe que daí dá de mudar a extensão do arquivo. Um outro arquivo que é muito utilizado por todo mundo, mas a gente às vezes nem sabe que existe esse arquivo, né, essa extensão, é arquivos.ico. Arquivos.ico são arquivos de ícones. Então, por exemplo, ícones de logomarcas do próprio aplicativo, ícones da setinha do mouse, do teclado, ícones, de repente, de algum botão que você tem no computador, né? Então, são arquivos pequenininhos de ícones. Esses ícones, eles podem ser editados em qualquer aplicativo de edição de imagem, por exemplo, o Photoshop, que a gente vai utilizar. Da mesma forma que o ponto .ico a gente usa muito no sistema, né? Então, dependendo do sistema operacional, a gente também tem arquivos .zip, tá? O zip é justamente um dos primeiros arquivos que veio para ser comprimidos, tá? Mas existe também um arquivo comprimido chamado .rar, né? O arquivo compactado que a gente chama. Então, quando a gente fala arquivo compactado e comprimido é a mesma coisa, tá? Para abrir esse arquivo, você precisa descompactá-lo, tá? Então, quando a gente fala, tem que zipar o arquivo, né? O que que é isso? É quando a gente tem que compactar ou descompactar, né? Normalmente fazemos isso quando a gente quer transferir, por exemplo, uma pasta com vários arquivos dentro. Por exemplo, você tem 10 arquivos, daí coloca dentro de uma pasta no Windows. Daí você pega aquela pasta e vai mandar para alguém por e-mail. Ele não vai mandar pasta, né? Então você pode zipar aquela pasta. Até existe esse termo, né, que a gente fala zipar aquela. Você compacta aquela pasta, daí manda por e-mail para a pessoa só o arquivo comprimido, que é o arquivo zip, tá? Então o zip, ele é um exemplo de arquivo comprimido que abre no WinZip. O WinZip é do Windows, é da Microsoft, tá? Existe também o WinRAR. Um WinRAR, para quem já jogou o jogo ou baixou alguma coisa de jogo, tá? O WinRAR é um arquivo extremamente comprimido, é como se fosse um WinZip Master, assim, mais forte. Que é para quê? É quando você salva muita coisa. Então, não é uma pasta com 2, 3 imagens. É quando tem, de repente, um jogo de 5 GB, 10 GB, né? Algo assim, daí você comprime no WinRAR. O WinRAR, ele comprime mais ainda. Tá? Ele é um autocompressor. O mais utilizado é o WinZip, quando você quer mandar fotos, desenhos, alguma coisa para alguém. E o WinRAR ele é mais usado para quem joga jogo ou algum programa, algum aplicativo, que daí ele tem que captar bastante coisa, tá? Então, quando tu instala, às vezes, algum aplicativo, ele está em .rar, tá? E lembrem que para descompactar um arquivo zip, você tem que ter o WinZip. Hoje em dia, no próprio Windows já tem, tá, gente? E quando tem um arquivo, por exemplo, RAR, você tem que ter o WinRAR, tá? Ou o próprio Windows já tem o descompactador de WinRAR.
outro arquivo que eu vou trazer para vocês, que é muito comum, e às vezes o pessoal nem sabe o que que é um arquivo .exe, ou executável. O exe é um arquivo do sistema, tá? Então, por exemplo, do sistema para ele abrir um determinado aplicativo, tá? Então, quando a gente tem um arquivo .exe, ele é o próprio aplicativo. Por exemplo, tá lá o Photoshop.exe. Ele vai abrir o Photoshop, tá? Tem lá o Corel.exe. Ele vai abrir o Corel, tá? O que a gente tem que cuidar, até eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrar, muitas vezes existem arquivos que são exe que são vírus, tá? Então, toda vez que a gente baixa algum arquivo da internet e ele é exe, sempre tem que cuidar o que que você está baixando. Por quê? Às vezes aquele arquivo .exe pode ser um vírus, tá? Uma das formas de passar vírus pela internet é justamente as pessoas quando compartilham arquivos .exe, tá? Então tem que cuidar aquilo que vocês baixam na internet com a extensão exe, tá? Então sempre tenham certeza se é ou não aquilo que vocês querem, para não ser nenhum vírus, tá? O próprio antivírus do seu computador, se você tiver um antivírus, ele vai detectar aquele arquivo exe e às vezes ele pode até bloquear o seu download, tá? Dependendo do antivírus que vocês tiverem. Eu espero que tenham gostado dessa parte de tipos de extensões de arquivo, tá, gente?